Boa noite, estamos em mais um programa do ICEF ao vivo. Hoje, quarta-feira, dia 9 de maio de 2012. Ainda substituindo a ausência do Dr. Ricardo, né, que está em viagem, que não é a Luísa, mas está no Canadá. Né, continua no Canadá, né, e estamos aqui mais uma vez com a casa cheia, né, agradecemos mais uma vez a presença de todos, né, que estão aqui. E hoje vamos ter a honra de estar com o Dr. Júlio Welser, que é médico, cirurgião, né, escritor, orador, que vai nos brindar com o tema o perdão, né, falando um pouco sobre o perdão dentro de uma visão mais ampla e mais profunda do sentido da palavra. E como de praxe, né, vamos pedir... Gostaria de pedir, como é que é o nome do amigo? Tá de óculos? Valmor. Você poderia fazer a abertura hoje pra gente, Valmor? Então, vou pedir ao Valmor que faça a abertura pra gente hoje da nossa reunião. Boa noite, meus irmãos. Inicialmente, vamos tomar uma postura bem confortável. Os braços relaxados sobre as pernas, mentalizando, acima de tudo, o Pai Maior, o Cristo mensageiro, o Cristo cósmico. Agradecemos a presença desses mentores espirituais, que ao nosso lado nos transmite toda essa luz, essa harmonia, em um tremendo passe coletivo. Que nesse instante, o nosso palestrante, o Dr. Júlio, possa receber toda a influência necessária de seu guia protetor, para assim poder nos banhar com todas essas palavras que estão para vir, pois sabemos que o perdão, sim, é uma das máximas que o Cristo trouxe para nós. Nós devemos amar acima de tudo os nossos inimigos. Que a paz celestial sublime do Cristo esteja dentro de nossos corações. Que assim seja. Que assim seja. Muito obrigado, amor. Agradeço. E então, na sequência, vamos pedir ao Dr. Júlio que inicie a sua conversa, né, conosco aqui, né? Dr. Júlio, que antes de iniciarmos a propriamente dita, né, nossa conversa, gostaria que você falasse um pouquinho dos seus livros, né, ilustrasse um pouco dos livros que você escreveu, os que está escrevendo também, né, que escritor nunca para, né, escreveu, mas daqui a pouco já está no outro, já está pensando no outro, né. Bom, para quem, a maioria das pessoas aqui me conhecem, né, já vim algumas vezes aqui, e os livros foram escritos orientados por um espírito chamado Séforos, e ele tem uma característica bem clara dos seus livros, que é a objetividade. A intenção de tornar simples o que era simples e foi complicada pelos pensamentos humanos. Então ele tenta trazer de forma clara o cerne, ou seja, a engrenagem, como ela funciona. Para quê? Para que nós, conhecendo essa engrenagem, esse cerne, nós possamos ter o nosso próprio ponto de vista a respeito da nossa existência, e aí sim, numa introspecção, nos conhecermos e tomarmos as nossas escolhas a partir do conhecimento da lei, dessa lei maior que rege o todo do qual nós fazemos parte. E ele orientou então 3 livros. O primeiro foi Evolução em Busca do Equilíbrio, que tem a intenção de uma concepção do ser em relação
a ele dentro da sua vivência, ou seja, do dia a dia. O segundo, a era do espírito, é o espírito, ou seja, nós, em relação ao momento em que vivemos. Por isso o nome era do espírito. E o terceiro foi evolução também, universos paralelos, que trouxe a informação do ser em relação ao cosmos. Ou seja, uma visão que, apesar de ampla, é simples, de fácil compreensão, do ser em relação a sua importância, a sua responsabilidade em relação a toda a existência. Então esses foram os 3 que já foram escritos, e aí, como tu falou, está vindo o próximo, que é Psicologia Transcendental. E nesse próximo são informações direcionadas, utilizando o conhecimento dos primeiros 3 em situações da nossa vida, para que seja de forma mais clara, mais didática, mais de dia a dia, para que nós coloquemos estas informações da trilogia em atividades. Muito obrigado. Gostaria de lembrar aos que estão nos assistindo via internet que podem mandar suas perguntas via chat, via e-mail, né, através do nosso site, através do nosso MSN, né, e pode mandar aqui as perguntas dentro do tempo e também dentro da ordem. A gente vai tentar elucidar todas que vão chegar, assim como todo o pessoal também que nos assiste aqui presencialmente também está aberto a perguntas dentro dos momentos oportunos. Então, exatamente. Então vamos lá. Vamos lá. Bom, eu não falei boa noite antes, então boa noite para todos. E como é uma conversa interativa, a partir do momento em que a conversa vai criando dúvidas, por favor, façam as suas perguntas. Porque a intenção não é que eu fique aqui falando um monte de coisa, fique dúvidas, e vocês saiam daqui com dúvidas ou com lacunas no meio desse pensamento. Por quê? Porque uma coisa que ficou bem clara em tudo que eu aprendi nesses anos, escrevendo até os livros, é que esse mentor espiritual, ele não deixou lacunas para que eu pense o que poderia ser se não fosse daquele jeito. A explicação, todas as vezes, foi muito clara. E é isto que eu tento transmitir agora. Da forma que eu recebi, transmitir essa clareza de informações. Então, em nenhum momento deixem de questionar, deixem de perguntar. Se isso saiu da lógica, desse contexto de lógica que cada um de vocês tem, perguntem. Porque, como nós estávamos conversando agora há pouco, os temas que são utilizados, que são abordados por Séforos, eles trazem clareza e lógica, mas ao mesmo tempo eles acabam batendo com certos conceitos que a gente vai trazendo de vidas e vidas aí para trás. Então, mesmo nessas situações, questionem, porque aproveitemos que tem mentores para que possam responder essas perguntas. Então, que não sou eu. Tá? Então, vamos lá. Em relação a perdão, o que é importante que nós saibamos? Primeiro, um conceito do que é perdão, porque a gente utiliza essa palavra muitas vezes, perdão. E o perdão, ele já teve uma origem milenar aí para trás também. É uma palavra grega e tem um significado de esquecimento absoluto e total de alguma lesão causada a outro. E tem como consequência abolir ou abonar o castigo. Essa é a ação de perdão. Ou seja, vamos trazer uma
por palavras mais coloquiais. Se nós criamos uma situação contra outro, lesamos de alguma forma, e essa pessoa sentiu-se ofendida de alguma forma, ela pode esperar de nós o perdão, ou seja, que nós pedimos perdão pelo ato que nós cometemos. E ao mesmo tempo nós trazemos, essa palavra também era usada para dívidas financeiras, econômicas, há muito tempo atrás. E ela acabou entrando dentro de um sistema religioso em que nós, quando fazemos alguma coisa errada frente a Deus, nós cometemos um pecado, ou seja, nós pedimos o perdão do ato que nós cometemos. E isso é uma coisa assim, esse conceito é um conceito que ficou muito forte nas nossas mentes em muitas encarnações. Ou seja, se nós fazemos alguma coisa, qualquer que seja, a primeira coisa que nós fazemos é pedir perdão a Deus pelo que nós fizemos. Então vejam só, desse ponto de vista, nós estamos pedindo um perdão, nós esquecemos de uma situação também que não existem injustiçados. Ou seja, se nós passamos por alguma determinada situação, aquela situação nos beneficiou, qualquer que seja ela. Porque existe uma engrenagem perfeita da qual nós fazemos parte. Se aquela situação nos beneficiou, independente de qual seja, nós, teoricamente, não precisaríamos que a outra pessoa pedisse para nós perdão. Então, vamos só trazer essa informação da seguinte forma, com exemplos. Exemplos que eu costumo dar nas palestras, que é o exemplo que está nos livros. Cada um de nós tem um campo de energia que nos envolve, ou seja, é a nossa psicosfera. Então, quando nós cometemos alguma lesão contra a lei maior, contra a engrenagem, ela nos tira do equilíbrio. O nosso ato nos tira do equilíbrio. E automaticamente é gerada uma energia que vai nos recolocar de volta neste equilíbrio. Por exemplo, eu assaltei alguém em uma vida passada. Se eu assaltei alguém, eu criei uma energia dentro do meu campo pelo ato que eu cometi. A partir daquele momento, esta energia vai ficar vibrando dentro do meu campo e atraindo situações para que eu possa drenar essa energia para a Terra. Ou seja, nós somos seres eternos, vamos viver para sempre, todos nós. Então, nós não precisamos ter medo da morte, porque ela é uma transição. E dentro dessa linha eterna de muitas vidas, cada vida física é muito curta, é muito transitória. Então, quando nós criamos uma energia numa vida passada, que ela faz com que a parte eterna, ou seja, a espiritual, se torne pesada, densa, nós retornamos à Terra, pulsando essa energia densa, e ela vai atrair. Nesse exemplo, eu assaltei alguém na vida passada, nessa vida eu estou propenso a ser assaltado. Então eu vou passear numa praça onde passam lá 2.000 pessoas por dia, e eu estou passando lá. E existe uma pessoa na espreita para assaltar alguém. Quem que ela vai assaltar? Eu. Por quê? Porque a minha energia está atraindo aquela pessoa que está com propensão a assaltar. Ou seja, a partir do momento que ele me assaltar, ele vai consumir a energia que está dentro do meu campo. A energia a qual eu pedi para retornar para a Terra para drenar. Então, vejam só. Quando eu consigo drenar essa energia,
através daquela situação que eu passei, ou através de uma doença, eu estou livre. E quando eu desencarnar novamente, eu estarei mais leve do que quando entrei. Então vejam que a engrenagem é perfeita nesse sentido. Ou seja, não existem injustiçados. A engrenagem foi criada de uma forma tão perfeita, a ponto de que Deus não precise ficar mexendo e vai ajudar um de uma vez e vai ajudar o outro, mas não vai ajudar fulano. Não funciona assim. Funciona de forma que todos nós participamos de uma mesma engrenagem e qualquer ato que nós construímos, ele será gerado a favor ou contra, criando situações que, de um ponto de vista material, físico, como nós vemos as situações, nos parecem castigo, nos parece injustiça, nos parece abominável, nos parece tantas coisas, porque é uma visão muito curta da nossa existência. Essa energia negativa, no caso do exemplo, né, da pessoa que assaltou alguém, ela só pode ser dissolvida com esse retorno, pessoa sendo assaltada, ou se essa pessoa, durante a sua vivência, pelas suas atitudes no bem, só no bem, no amor, ela pode dissolver essa energia sem precisar ser assaltada. Sim. Só completando aqui, Júlio, seria necessário, por exemplo, se eu assaltei 50 pessoas, eu preciso ser 50 vezes assaltado? Só completando a pergunta. Claro, olha só. Perfeitas perguntas. Os atos as referências que nós fazemos no plano físico. Ou seja, o assalto, ou foi traído, foi enganado, independente. Esses são os atos. Mas esta é a parte final de toda essa engrenagem que aconteceu. Na verdade, tudo funciona nos bastidores da vida física de uma forma absolutamente energética, vibratória. Então, cada ato, eu dei o exemplo que eu assaltei. No mundo espiritual, não é o assalto que ficou marcado no meu campo, mas uma quantidade X de energia densa. E eu vou produzir essa energia densa pelo ato, eu carrego para me desintoxicar numa próxima vida. Mas, em um exemplo, digamos que eu matei alguém com uma facada numa vida passada. Na próxima, eu posso ter um câncer de intestino. Não é o ato que é o que importa, é a quantidade de energia que foi produzida. Da mesma forma, a energia ela tem polaridades, ou seja, negativa e positiva. Eu estou colocando negativa e positiva didaticamente, só para que a gente explique. Então, se produzir uma energia negativa com um ato contra a lei, se produzir uma energia positiva através da reforma íntima, com bons pensamentos, bons atos, caridade, mas basicamente o amor incondicional, o amor a tudo e a todos, consome aquela energia e não necessariamente precisa drenar. Tá? Então, vai ter muitas pessoas, N exemplos, até nesse outro livro que é a Psicologia Transcendental, em que produziu uma energia e reverteu toda a energia. Ou seja, a partir do momento que cometeu aquele ato, produziu energia. Mas exatamente naquele momento já pode começar a consumir pelo próprio remorso daquele mesmo ato. Aproveitando o gancho, assim, só para mostrar que é justamente o que nos traz os conceitos pesados, né, que vêm muitas vezes, e muitas vidas, ou até nessa, né, é aquele conceito do pecado, né, que é uma coisa que, eu cometi um pecado, entre aspas, né,
e vou ter que pagar por isso, né? Então esse conceito que é justamente, né, que tem que ser derrubado, porque você não tem a necessidade de resgatar, até como o Dr. Valmor falou, muito bem colocou, se eu assaltei 50, eu tenho que ser assaltado 50 vezes para mim, né? Não é uma matemática, né? É uma lei maior, aonde aquela necessidade, né, que essa energia densa, me corrija se eu estiver equivocado, essa energia densa, na verdade, você tem que drenar ela, experienciar ela, justamente para você voltar ao equilíbrio, a harmonia, que é o nosso centro, né? Então essa visão de harmonia, ela não é uma visão, ela tem que ser substituída pela visão aquela do pecado, ou da lei da ação e reação, consequência, ou seja, né? Porque isso nos pesa mais, né? Acaba pesando as costas, eu fiz, então, ou muitas vezes a gente está num momento difícil da vida, eu mereço isso, né? Porque eu fiz isso no passado. Não necessariamente, né? Então, não sei se está correto. Ainda nesse assunto, eu queria, sobre essa violência que a gente está passando hoje em dia, né? Muita gente sendo assaltada, né? Essas pessoas, e a sociedade está pedindo mais policiamento, né, na rua. Não adianta botar, então, mais policiais na rua, porque as pessoas que precisam passar e drenar essas energias, elas, botando mais policiais ou menos, elas vão passar vão ter que passar. Quem tiver. E é um momento também dessas pessoas estão drenando essa energia. Sim, é porque, na verdade, existem várias formas para drenar. Então, se não drenar de uma forma, vai drenar de outra. Então, a situação é física. Ou seja, o que vai acontecer para drenar, existem as suas variações. Mas que vai drenar, vai. Né? Porque, assim, vejam da seguinte forma. É uma oportunidade sagrada a de drenar essa energia. Nós pedimos para drenar essa energia, quando nós estávamos no astral. Mas aí, quando voltamos, por uma refração entre a matéria física e a mental, que era a do astral, nós esquecemos daquela situação, nós esquecemos do que pedimos. Então, quando nós retornamos, nós estamos vivendo as consequências dos nossos atos passados. Então, se agora nós drenamos isto, precisa ser um ponto de vista extrafísico para que tenha a possibilidade ou melhor, a capacidade, eu diria, de agradecer quando for assaltado, de agradecer quando tiver uma doença. Por quê? Porque dentro dessa engrenagem que é perfeita, não existe erro, nem mínimo. Se não existe um erro nem mínimo, não pode haver injustiça, não pode haver alguém que está pagando algo que não deve. E ninguém pode colocar um erro nas costas do outro. Eu estou pagando isso porque fulana fez isso comigo. Não existe isso. Existe, nós somos unidades de consciência eternas, únicas. Nós temos um campo que nos separa energeticamente também das outras pessoas, dentro do que nós produzimos. Então, esse é o momento para que a gente reverta a situação, para que a gente saiba que os nossos atos que vão gerar as consequências das próximas vidas. A gente vê muito ainda hoje pessoas reclamando, dizendo, olha, tive um infarto porque me incomodei com fulano. Não, teve um infarto porque a artéria já estava ali bem lesada pelas energias que produziu no passado. Então, a gota d'água foi aquela. Não adianta colocar a culpa, ou às vezes o que é pior, né? Coloca a culpa em uma imagem que foi criada também, foi fantasiada, que é o diabo. É uma fantasia. Então ela foi criada para ser de forma concêntrica a origem de todo o mal. Para que as pessoas também tivessem uma muleta a mais para dizer assim, olha, a culpa é dele, ele que me faz eu fazer isso. Não.
a nossa bagagem mental, nós também trouxemos em várias e várias vidas. Tudo que nós sabemos hoje, todos os nossos impulsos, mesmo que os inconscientes, são consequências de tudo aquilo que nós aprendemos até hoje. Ninguém nos obriga a nada, a fazer nada, nossas escolhas. E as nossas opções são as mesmas. E o que é importante que nós saibamos é que, repetindo, essa engrenagem é perfeita. E quando nós saímos do equilíbrio por algum ato inconsequente em relação a nossas escolhas, nós somos automaticamente colocados de volta. Por quê? Porque nós estamos energeticamente ligados, todos. E eu já comentei isso aqui outras vezes também. Se nós pegarmos qualquer um de nós, e eu pedir assim, olha, pensa nas 10 pessoas, em 10 pessoas agora, que você conhece, que você gosta, e vamos pedir para essas 10 pessoas que tu pensar em outras 10, cada uma delas que elas gostam, e assim sucessivamente. Imediatamente nós criaríamos uma corrente mental unindo todo o plano físico e astral. Porque um deles vai pensar numa pessoa que já desencarnou. E a pessoa que já desencarnou vai pensar em alguém que também está no plano astral. Ou seja, esta corrente de energia que une, na verdade, o todo, ela não pode entrar em desequilíbrio. E é por isso que essa engrenagem é perfeita. Porque ela corrige automaticamente, um por um, o desequilíbrio. E como que corrige o desequilíbrio? Justamente criando essas situações, tirando daquele campo e dispersando aquela energia densa que foi produzida. E a psicosfera do planeta Terra, que é o mesmo campo de energia que é o nosso, a Terra também tem o seu. E quando nós produzimos essas energias densas, nós também alteramos a psicosfera do nosso planeta. Então nós somos responsáveis pela energia do planeta. Por isso que naquele ditado popular, sejam anjos e viverão no paraíso. Não é o contrário. Ah, tudo bem, eu sou bonzinho, então eu vou desencarnar e vou morar no paraíso. Não, quer ir para o paraíso? Seja um anjo. Porque o céu e a terra, eles estão em cada plano. É um estado mental. Se nós estamos no plano físico, agora, material, convivendo todos, a gente pode estar no inferno ou no céu. Se você estiver bem com a sua família, bem no seu trabalho, bem com tudo à sua volta, você está no céu, se estiver bem contigo mesmo. Agora, se você está num lugar de drogas, se você está tentando sair das drogas e não consegue, não tem mais o apoio da família, se você não tem mais o apoio dos amigos, se você já, tudo que você poderia fazer para se reequilibrar de um ponto de vista físico, você tentou e não conseguiu, você está no inferno, encarnado, com um corpo físico. Quando nós desencarnamos, não muda nada. Nós só perdemos uma casquinha, perdemos o corpo material. Então nós vamos entrar no plano astral. Ou seja, não vamos fantasiar achando que vamos lá para o céu, vamos para não sei aonde. É só uma sequência. E no plano astral existe o que existe aqui. Quando nós perdermos o corpo físico, será uma continuidade. E se você, cada um de nós, estiver preso em uma mentalidade negativa, mórbida, doentia, vai carregar tudo junto. Porque esse é o seu campo de energia. Onde for, vai levar. E quando chegar do outro lado, reinicia, porque vai pedir para drenar aquela energia e vai voltar. Mas aí com as consequências, com os estigmas que produziu numa vida passada.
Então, vejam bem, vamos voltar ao ponto de vista do perdão. Se nós sabemos como funciona esta engrenagem, se nós sabemos que esta engrenagem é perfeita e não tem lugar para injustiça, para castigo, então aquele que nos lesou de alguma forma, infelizmente fez mau uso do seu livre-arbítrio e adquiriu para ele uma energia para ser drenada posteriormente. Mas ao mesmo tempo drenou a energia densa que nós carregávamos. Então nós temos que orar por aquele que nos lesou e agradecer a oportunidade da drenagem. Mas aí só para eu entender, quer dizer, drenou porque aí, por exemplo, eu fui assaltada, aí eu sofri, e pelo sofrimento, quer dizer, então, no caso da drenagem, por exemplo, que eu fiquei nervosa, então, o fato de eu ter ficado nervosa, o fato de eu ter passado por um sofrimento, então eu estou drenando a energia, é isso? Não. O emocional é consequência. Ou seja, a pessoa pode ser assaltada, ela pode ter sido roubada, duas pessoas em uma mesma situação. As duas roubaram, por exemplo, um celular. Aquela que roubou o celular, que se apegou ao celular, ela vai sentir mais aquela perda. Mas já é consequência do ato. Ele está sofrendo mais porque ele se apegou mais. Ou seja, a descarga emocional é inerente à drenagem lá. Ou seja, não é porque está sofrendo pela perda que se está drenando. Se está drenando porque passou pela situação. Tá? É a mesma coisa que a pessoa está drenando por uma doença. Tem gente que passa, mesmo exemplo, se pegarmos duas pessoas passando pela mesma doença, uma pode estar feliz por estar drenando aquilo, mas ela está drenando aquilo, ou seja, foi inerente ao hoje, e a outra pode estar desesperada e talvez até atentando contra a própria vida porque não está suportando. Ou seja, a descarga emocional causada pela situação é inerente ao estar drenando ou não. Tá, e essa reação depende do quê? Por que um reage de um jeito e o outro reage de outro? Por que um reage de um jeito e por que o outro reage de outro jeito? Pela conscientização. Se a pessoa tem consciência de que é um ser eterno, tem consciência de que não vai morrer nunca, não precisa ter medo da morte. Então vai entender a doença como uma consequência dos seus atos, não como um castigo. E aí ela vai com paz receber e suportar essa drenagem. Se a pessoa não tem conscientização, se ela não tem força espiritual suficiente, ela vai se desesperar e vai criar um campo emocional de drenagem muito grande, muito pior do que poderia se tivesse fé. Mas vai drenar. Só um minutinho. Vamos ter uma perguntinha na internet, depois eu passo para você, pode ser? Vamos pegar uma dos nossos internautas. O Christian, aqui de Florianópolis, ele pergunta: com relação ao tema violência, gostaria de perguntar ao Dr. Júlio se ele concorda que, devido à transição para um planeta de regeneração, os umbrais estão sendo esvaziados e estes espíritos estão tendo a última chance de reforma íntima. Complementa a tua pergunta ou não? A minha pergunta seria a respeito seria até mesmo sobre a doença mesmo, né? Porque o Dr. Júlio colocou, às vezes a doença pode ser vista como uma bênção. Porém, a pessoa chega um momento que ela entende como sofrimento. Agora, qual o papel da medicina se a doença pode ser uma bênção? Porque algumas pessoas podem, mas espera aí, doença como bênção é complicado para certas pessoas. Então tá, ótimas as perguntas. Então, primeiro respondendo ao Christian, sim, esse é um momento de transição e esse departamento, esse espaço chamado umbral, que é um departamento energético, ele
não diria assim esvaziado, mas os espíritos sim estão tendo as novas oportunidades, já há décadas, de reencarnar e mudarem os seus pontos de vista, ou seja, fazerem aquilo que a palavra soa melhor, que é a reforma íntima, ou seja, mudarem os seus pensamentos. Mas todos vão evoluir. Aqui ou em outro orbe, a sequência é evolução. E a evolução leva à perfeição. Então todos vão evoluir sim. Em relação à resposta do Valmor, a doença, o que a medicina faz? A medicina, ela trata o corpo físico. Ela dá mais tempo ao espírito de se conscientizar. Porque a doença, ela é uma busca, ela é um resgate que liga, pelo sofrimento, na maioria das vezes, o ser a esferas mais elevadas. E pelo sofrimento, por quê? Porque aquele que não está sofrendo, ele já está ligado a essas esferas mais elevadas. Então, o sofrimento, nesse sentido, ele leva a esse contato mais íntimo. E a medicina, ela trata o corpo físico, ou seja, imaginemos todos que nós temos um corpo mental, que é a origem dos nossos pensamentos. Todos os nossos pensamentos, eles geram uma frequência vibratória. E essa frequência desce pelo corpo astral, vai até o cérebro físico. No cérebro físico, ele é convertido numa mensagem neuroendócrina, ou seja, tudo passa a ser elétrico. E é por isso que a medicina estuda a parte elétrica do corpo físico, que é a manifestação. Se nós temos um corpo físico, é porque nós estamos nos manifestando na Terra. E por que precisa de um corpo físico? Porque ele reflete luz, para que os outros possam ver a reflexão de luz, porque a nossa faixa visual, ela é muito curta. Se nós perdermos o corpo físico, nós estamos com um corpo astral que não reflete luz. Então, nossos olhos físicos não conseguem ver, ou seja, tornou-se um espírito. Não é que não exista mais, ele só não reflete luz. É simples assim. Então, vejam só, nessa drenagem de energias, à medida que vai descendo, eu vou dar um exemplo do câncer, por exemplo. O câncer, como todas as outras doenças, ela é produzida a nível mental. Ela é consequência dos nossos pensamentos. À medida que ela vai descendo, ela vai drenando por esse canal até o corpo físico. Digamos que a pessoa tem um câncer de intestino, que foi o exemplo que eu dei antes. Ela procura um médico físico e o médico vai lá e retira o câncer em si do intestino. Se ela ainda tem energia, aquela energia densa para drenar, se toda aquela energia já drenou, já se acumulou no intestino, a hora que resseca, está curado. Se não drenou tudo, se não desceu toda aquela energia, pode tirar o câncer, que vai voltar um novo câncer, vai voltar metástase, a doença continua. A doença é física, ela é mental, ela não é física. O físico, o corpo físico é apenas consequência dos pensamentos. E só para vermos mais uma vez para reforçar. Se eu tenho um câncer e entendo que isto é para drenar o que eu produzi no passado, eu vou aceitar de uma forma diferente se eu souber que a minha vida é eterna. Se eu vou ter uma continuidade. Agora, se eu achar que ela vai terminar junto com o corpo físico, eu vou me desesperar. Porque eu vou ver outras pessoas que estão vivendo bem, e por que eu tenho que morrer de câncer? Aí eu vou achar que existe injustiça. Aí eu vou achar que eu estou sendo castigado. E aí eu vou achar que o tema principal, que Deus não me perdoou, apesar de tantas coisas que eu pedi. De tanto pedido de perdão. Tem algumas perguntas. Aqui são, na verdade, dois questionamentos. Essa lógica de
causei um mal, contraí uma energia negativa e depois eu vou drenar, não seria a lógica do olho por olho, dente por dente, considerando a reencarnação? Ou seja, não seria contrair uma dívida, vou ter que pagar aquilo ali. Aí, continuando, isso não seria contra o ensinamento dos espíritos no Evangelho, que diz que não há nenhum mérito em sofrer, mas há mérito em sofrer com resignação, há mérito em sofrer e perdoar. Não existe um descompasso entre a lógica de contrair a dívida e drenar para esses ensinamentos? Do meu ponto de vista, está absolutamente em acordo com o Evangelho, em desacordo com o olho por olho, dente por dente. Por quê? Porque quando tu fala em dívida, tu fala uma dívida perante outro. E nós não criamos uma dívida para outro, nós criamos para nós mesmos. Então, é a responsabilidade dos próprios atos. Então, se pensar assim, não pode ser, eu fiz para fulano e agora fulano vai fazer para mim. Não, é para si mesmo. Eu criei para mim, agora eu vou ter que arcar com as consequências do meu pensamento. Né? Aproveitando, né, como foi colocado, né, o que é, na verdade, o que o Dr. Júlio está colocando, que já até foi falado por ele mesmo, né? Você está num equilíbrio, né? Esse equilíbrio, ele tem que estar em harmonia, ou seja, o uno igual ao todo. Cada um de nós estamos interligados a um todo, né? No momento que eu saio desse todo, como ele colocou, ou seja, eu saio desse equilíbrio, dessa harmonia pessoal, algo vai me trazer de volta, porque eu estou fora, estou destoando do todo. E esse algo pode ser, né, uma energia que fica lá, que ele colocou, né, essa energia fica lá te puxando de volta para o teu equilíbrio. Ou vai ser através de um ato semelhante, igual, enfim, algo que vai te trazer uma forma, entre aspas, de um sofrimento, né, ou de alguma forma que vai te trazer igual aquela energia que você gerou, ou como ele bem colocou, algo que você fez também de bom. Você precisa transcender essa energia e voltar para o seu equilíbrio. Então não tem nenhuma necessidade de olho por olho, dentro por dentro. Na verdade, você saiu do equilíbrio e você precisa retornar a ele. E isso tem diversos fatores que vão te trazer para isso, né? Complementando né? Temos mais uma pergunta? Uma criança, por exemplo, tem um câncer, já que estamos falando em câncer, e ele em si aceita a situação, depois, claro, em determinado tempo ele acaba aceitando que vai haver o desencarne, que ele está bem, mas a família se revolta. Como é que fica essa situação daí? Porque daí ele está expurgando, tudo bem, mas aí também a família está expurgando, cada um a sua parte? Sempre num grupo, e sempre cada um com as energias que tem para drenar. Por exemplo, dentro de um grupo familiar, o que o mais une é o amor e o ódio. E dentro desse grupo familiar vai ter alguns espíritos que vieram para ajudar na ascensão e outros que estavam envolvidos na situação. Então, por exemplo, eu estou dando exemplos, mas os exemplos que eu estou dando são extremos, para que de repente fique mais claro a situação. Uma pessoa matou outra pessoa, vou usar aquele mesmo exemplo que eu dei anteriormente. Matou com uma facada na barriga uma pessoa. Só que ele não estava sozinho. Eles estavam entre 3 que planejaram. E esses 3, o que matou, ele pode desenvolver um câncer de intestino. Só que os outros 2 estavam juntos. Então eles vão arcar com as consequências dos atos juntos. Ou seja, pode serem irmãos, pode ser pai e mãe, pode ser... Ou seja, vestindo uma nova vestimenta física, mas energeticamente foram unidos ali para que juntos cumpram aquela jornada física
para trazer o equilíbrio de volta, ou seja, drenando a energia que produziram, só que um produziu mais, outro produziu menos. Mesmo assim, existem as consequências da não aceitação, que aí é uma outra situação, que aqui entra também nessa parte em que uma pessoa pode reagir de forma consciente e diferente de outra. Aquela pessoa que recebe uma situação gerando uma energia densa contra si mesmo, ou gerando uma energia de desarmonia por não aceitar aquela situação que passou, ela está produzindo energia densa, mais uma vez, a nível mental, por não estar aceitando a situação. Ou seja, ela pediu para passar por aquilo, veio, passou, drenou, e aí não aceitou. Por quê? Porque não tem a consciência necessária para isso, e começou a achar que Deus estava sendo injusto, que a estava castigando, que não perdoa ninguém. Por que não perdoou essa pessoa? Então, nesse momento, ela gerando essa energia vai ser trazida ou na mesma ou numa próxima encarnação, na forma do que hoje nós conhecemos como o mal do século: a depressão, a síndrome do pânico, as tantas lesões psicológicas. Por quê? Porque nós passamos por aquela fase de drenagem física, ou melhor, estamos passando. Há poucos anos atrás, poucas décadas, existia muito mais deformidade, com paralisia infantil, crianças nascendo sem membros, no advento da talidomida, ou seja, teve muitas que drenavam para o corpo físico, e as crianças nasciam com defeitos físicos. Se nós prestarmos atenção, está diminuindo muito. Por quê? Porque essa lei de ação e reação, ou lei kármica, ou independente do nome que se dê, a essa energia que era para ter sido drenada no corpo físico, ela já passou. Nós estamos num estágio mais adiantado. Ou seja, agora nós estamos entrando numa era de reequilíbrio. E só que essa era de reequilíbrio ainda nos dá a oportunidade, pela falta de conscientização, de produzirmos essas energias de não aceitação. E a consequência é nós não nos gostarmos, nós não gostarmos da situação à nossa volta, ou seja, gerando depressão, síndrome do pânico e todas essas coisas. Elise tem uma pergunta. Então, aproveitando, assim, como o senhor falou, né, tem esses exemplos, estão usando exemplos mais extremos, mas só para que a gente pudesse clarear um pouco mais outras formas, exemplos de formas de drenagem, digamos, mais sutis, né? Porque a gente tem um jargão assim que se aprende pelo amor ou pela dor. Então, não necessariamente pela dor. Então, só para que você pudesse ilustrar mais didaticamente essas outras formas, para que não ficasse essa sensação assim do olho por olho, dente por dente, né? Sim. Ainda mais considerando essa época, como se está mais no psíquico, o nosso processo evolutivo também vai ser diferente em relação ao nosso aprendizado de reequilíbrio, né? Exatamente. Lembrando que para todo tipo de energia existe uma forma de reequilíbrio, de energia densa que se produz. Quando eu digo densa, é energia que foi contra essa linha de equilíbrio. Então, por exemplo, uma pessoa é mentirosa. Ela mente, engana outras pessoas. E ela está dentro do seu corpo astral, ela está lesando vibratoriamente o corpo astral na altura do aparelho articular da boca. Nós já aprendemos aqui que o próximo molde, o molde do próximo corpo físico é o perispírito, ou seja, o corpo astral, o corpo mental. Então, o que acontece? Se a pessoa é mentirosa, ela lesando isso, ela na próxima vida, ela pode nascer desde com cárie dentária, com os abscessos, aftas,
até o câncer de boca. Ou seja, existem N formas de drenar para dentro daquele espaço energético que moldou o próximo corpo físico. Então, as formas de drenar, se a produção é mental, vai lesar a parte mental. Então, é mais ou menos, não 8 ou 80, mas em relação à lesão do corpo astral, é mais ou menos simétrico como que se desenvolve as doenças. Mas a forma de drenar é ou para o corpo físico ou situações. Uma sequência. Poderia este mesmo ser, né, ao chegar no plano astral, tomando consciência desse desequilíbrio causado, se propor a, por exemplo, ser alguém que vai usar a fala de forma positiva e benéfica a um grande grupo de pessoas, isso também pode ser uma forma de drenagem, né? Não precisaria necessariamente ele vir com uma doença. Exatamente, é o consumir antes de aparecer. Só que, infelizmente, o nosso amadurecimento geralmente vem depois. Por isso que nós temos tantos problemas. Porque senão pegaria uma pessoa que durante 20, 30, 40 anos da sua vida trabalhou só com caridade. E aí falou, olha, coitado, morreu com tal coisa, fez tanto bem. Ou seja, mesmo assim não deu tempo de consumir. Então, só para que a gente entenda, nós temos que começar hoje, pensando na próxima vida. Porque o que é comum é nós reclamarmos da de hoje. Mas continuamos tendo as mesmas deficiências morais que tínhamos, ou seja, estamos ainda semeando energias densas para as próximas vidas. Quando chegarmos lá, mais uma vez, vamos olhar para trás e talvez, mais uma vez, nos sentirmos injustiçados. Mas dentro ainda daquela resposta em relação ao perdão, o perdão divino, vejam bem, o perdão divino, ele é justamente a oportunidade de um recomeço. É justamente o momento que tu produz a energia, já se abre o caminho para que você drene aquela energia densa. Ou seja, nós estamos o tempo todo sendo amparados e imediatamente amparados. Ou seja, se nós pedirmos em uma oração para Deus nos ajudar, Ele já está nos ajudando, independente se nós pedirmos ou não. O máximo está sendo feito para nós. Vejam que Deus, ele não é uma figura que nós trazemos o mais próximo do humano possível, achando que ele é vaidoso, que ele, não, se tu não acredita em mim, eu não vou te ajudar, vou acreditar, vou ajudar o outro. Não. Ele criou todos, semeou-nos dentro dessa engrenagem e ele faz sempre o melhor. Esta engrenagem tem um comando automático para fazer o melhor para todos nós. Sempre, em momento algum da nossa existência, alguma coisa foi feita que não tivesse sido exatamente, absolutamente o melhor para nós. Mas para nós quem? Para nós espíritos, não para nós corpo físico. Porque se nós continuarmos alimentando essa figura humana como sendo nós vamos sofrer, nós vamos perder coisas. Quando perdemos um ente querido, por exemplo, uma pessoa que nós gostamos muito, ficamos muito tristes, que é normal. Mas o desespero é desnecessário. Por quê? Porque nós achamos que aquela pessoa morreu realmente, morreu para sempre. O que não é verdade. Esse conceito de morte, ele é animal, porque é um departamento biológico. Nós somos espíritos eternos e temos consciência de sabermos que funciona dessa forma. Só que nós vamos ficar muitas vidas sabendo que somos eternos até que a gente consiga apreender que somos eternos. Porque aprender é aquele primeiro contato. É entender, não, tudo bem, nós somos eternos. Então tá, tchau. Mas aí, na primeira situação, ficou doente, passou por uma situação, perdeu alguém, desespero.
Então vejam que nos planos mais elevados a situação é o inverso. Quando a pessoa está para desencarnar por alguma forma, ela programa o seu desencarne. Com o seu mentor é diferente de nós, porque nós vivemos 5% do nosso 95% do nosso tempo em inconsciência, ou seja, somos absolutamente físicos. Mas nos planos, à medida que nós formos evoluindo, as coisas vão se equilibrando. E à medida que nós vamos tendo mais percepção, nós vamos ter o contato com os nossos mentores e vamos conversar como estamos conversando nós aqui. Porque os mentores são amigos que nos ajudam a evoluir. Que às vezes eles estão ali e nós aqui, depois inverte, assim. Aí o que acontece? Quando nós passamos desse plano para o outro plano, a concepção ela precisa ser a mesma. Como eu estava falando, nesses mundos mais evoluídos, o mentor espiritual vai nos orientar em um novo casal que vai ter um filho, está programando para ter um filho, e para que nós possamos, antes de desencarnar, ir lá conversar com o futuro pai, com a futura mãe, dizermos as nossas deficiências. Eu sou orgulhoso, eu minto, eu preciso, tenho certas aptidões e quero desenvolver outras, preciso da ajuda de vocês. O casal, sabendo disso, se programa, sabe quem vai receber como filho. A morte é momento de alegria. Por quê? Porque está trocando o corpo físico, que já drenou um monte de coisa, que já não está sendo suficiente para suprir as necessidades evolutivas, e vai para lá. O grupo familiar sabe para onde vai aquele espírito e vai estar junto. Isso é consciência, isso é evolução. Só que ainda está relativamente distante do nosso ponto de vista. Temos uma pergunta, qual é o seu nome mesmo? Desculpa. A Nilza. E temos uma aqui também na frente. Por favor. Doutor Júlio, boa noite. Boa noite. O perdão humano, duas pessoas se desentendem, mas ainda neste plano eles conseguem se perdoar e conseguem viver, se harmonizar. Então ela, quando partir para o outro, já não leva essa energia, ou a necessidade de haver o perdão divino para que essa harmonia se concretize, ou se basta o perdão humano para que, se ambos se perdoarem e tirarem aquela mágoa, se quando partir há necessidade de fazer essa drenagem, ou se bastou esse perdão entre si. Certo. O ato é energia produzida, ou seja, energia que vai ser drenada. O perdão, a melhor palavra para, ao invés de perdão, seria compreensão. Porque quem compreende a engrenagem, quem compreende que não existe injustiça, quem compreende que aquela pessoa infelizmente fez mau uso do seu livre-arbítrio para cometer algo contra nós, ela gerou uma energia para ela e nos libertou. Então, quem compreende isso, perdoa, ou desnecessariamente, né? Mas compreende que fez parte dessa engrenagem e não precisaria nem perdoar. Oraria por aquela pessoa, agradecendo, apesar que nesse patamar também nos parece um absurdo agradecer a alguém que nos lesa, mas esta é a lei, este é o correto. Então, quando duas pessoas entram em equilíbrio, elas estão em harmonia com elas. Ou seja, num grupo, como eu falei antes, o que mais une num grupo familiar é o amor e o ódio. Se você ama muito uma pessoa, grande chance de tê-la unida de forma consanguínea, ou seja, parente.
de sangue. Agora, se odeia, pode ter certeza que vai estar unido. E que na área jurídica é muito comum, quando a pessoa está no seu leito de morte, ela chamar as pessoas que foi ferida ou que ela feriu, né, provocar o ferimento ou que ela mesma feriu, pedir perdão do que fez e pedir também, e perdoar a outras pessoas. Exatamente. É nesse sentido, se este perdão, né, é como o bom ladrão que pediu Jesus perdão na cruz, né? Esse perdão precisa do perdão divino, ou este perdão entre si, como o senhor disse, né, se houver realmente a sinceridade? É que depende do ato que gerou o perdão. Quando uma pessoa cria um ato, ela cria um ato mental contra ela mesma, já está no seu campo. O fato da outra pessoa aceitar ou não aquela situação é com ela. Ou seja, se as duas, vou voltar ao exemplo, uma assaltou a outra, mas uma tinha uma consciência maior e falou, olha, eu te perdoo. Que a palavra correta seria, eu te compreendo, porque eu precisava drenar e tu me ajudou. Muito obrigado. Então não precisa perdoar, está compreendendo a situação, está dizendo, eu sei que eu precisava e tu me ajudou. Só que agora eu vou começar a orar por ti, para que você, que produziu esse ato, drene de uma forma melhor na sua próxima. Então vejam que são coisas diferentes. O ato que produziu e o conciliamento entre os dois. Aquele que assaltou, ele vai ter aquela energia para quitar. Independente se o que foi assaltado, se perdoou ou não. Agora o perdão, o equilíbrio entre os seres é fundamental. É ele que vai fazer com que nós voltemos bem ou não para as próximas encarnações. Então sempre o perdão, eu prefiro sempre usar a palavra compreensão ao invés de perdão, porque só basta que nós tenhamos consciência de como funciona essa engrenagem. Mas vai aprendendo. Temos qual o seu nome, por favor? Delci? Pode falar, Delci. Oi, Júlio. Eu queria que você voltar a falar sobre a drenagem e as doenças, e se desse uma costurada aqui, assim, na drenagem, uma doença, por exemplo, uma pessoa com um câncer, e ela é curada desse câncer com a cirurgia espírita. Sim. Né? E o perdão, e desse uma alinhavada nesses temas aí comigo. Tá, vejam só. Basicamente, o conceito de milagre, ele também é uma palavra que o milagre, ele gera fantasia. Então, o que acontece? Vamos sempre ver por um lado simples, energia, em volume, que é o que nós somos acostumados a ver, né? Medidas e volumes. Então, uma pessoa produziu uma energia X e drenou essa energia X de alguma forma, mas faltou um pouquinho para drenar. E esse pouquinho para drenar, às vezes os médiuns clarividentes conseguem ver manchas escuras, avermelhadas, dentro do campo etérico, do astral, da pessoa que ainda está drenando. Mas o médico físico é aquele que trata a doença que já entrou. O médico espiritual é aquele que orienta, que ensina, que aplica o passe. Esse é o médico espiritual. É esse que vai fazer consumir a energia, ajudar a consumir, porque não existe cura de uma pessoa para outra, existe autocura. Mais uma vez, nós somos responsáveis pelos nossos atos. Ninguém vai curar uma pessoa para outra. Vai ajudar que essa pessoa se cure. Então, quando vai numa, por exemplo, cirurgia espírita, né, ou procura um bispo, um padre, como já aconteceu, né, N vezes, que foi o famoso milagre. Então o que acontece? A pessoa que procurou, ela já está fazendo a sua reforma íntima, ela já está procurando uma resposta transcendental para os seus problemas.
Ou seja, ela já está tendo conscientização que existe algo além. É o que o sofrimento gerou nela para que ela fosse lá buscar. Então, quando ela vai buscar, ela tem um pouquinho para drenar. E aquele pouquinho é drenado naquele momento de entrega, de agradecimento. Então, assim, o que a gente vê não sei se algumas pessoas aqui já foram, mas a energia e a emoção que gira dentro de um espaço de cirurgia espiritual é maravilhoso. A pessoa que é operada ou que está participando ali dentro, ela sente a força extrafísica, porque a gente não consegue ver o que está acontecendo ali. Ou seja, só essa abertura consome essas energias que estão para descer. Mas uma perguntinha na internet, depois temos mais uma aqui. Aproveitando que estamos com 34 pessoas online assistindo. Estamos com 34 pessoas online assistindo. A pergunta... pessoas online, maravilhoso. 34 computadores, ou seja, né, cada 34 famílias. A pergunta da Dulce, aqui de Florianópolis, se a drenagem das energias desequilibradas, elas ocorrem sempre numa encarnação subsequente, né, ou se é preciso que o espírito tome consciência para que isso seja drenado, né? Ou seja, se é mais existe mais um automatismo ou se, né, precisa da consciência espiritual também, ou as duas coisas. Quer acreditar também para depois fazer uma CPO? Não, eu acho melhor uma por uma. Tá bom. Tá? Perfeito. Então, dá para repetir de novo? Sim. Só o comecinho, porque se a drenagem das energias desequilibradas, né, se ela ocorre na encarnação subsequente, por exemplo, eu gerei um desequilíbrio na próxima encarnação, ou se é preciso uma conscientização do espírito para que, né, que o espírito tome consciência para que ocorra essa drenagem. Isso foi a resposta, está até no que eu disse antes. Imediatamente, quando se produz a energia, já está se drenando de alguma forma. Por quê? Porque o todo ele já se alinha de forma a não deixar que essa energia fique muito tempo. Então, mas o que acontece? A grande maioria do tempo, das situações, ela demora um determinado tempo para se concretizar, ou seja, para descer, ou seja, dá tempo de uma nova encarnação. Mas não necessariamente precisa uma nova encarnação, pode ser nessa mesmo. Tá? E essa energia, essas energias pesadas, elas têm uma densidade compatível com a densidade do corpo físico, da Terra. E ela só vai ser drenada na Terra. Então, não achem, por exemplo, que vão drenar essas energias no astral. Não. Ela precisa de uma continuidade compatível para drenar. Ou seja, drena-se na Terra. Até tem um ditado popular, que eu não sei se... a relação que eu já falei aqui, né, mas aqui se faz, aqui se paga. Mas assim, mas por quê? Pela compatibilidade da energia, pela densidade que ela é produzida. Uma continuidade, agora uma questão minha. Quando a gente trabalha, por exemplo, em grupos mediúnicos, às vezes a gente vê casos assim, enfim, de resgates ou de situações que estão sendo drenadas e que são de encarnações, às vezes, muito mais anteriores. Isso seria por quê? Porque essa energia foi muito densa e aí, às vezes, você precisa, como se fosse homeopatia, como que se explicaria isso? Acaba às 9h30, né? Até às 9h30? Então tá. Isso é um pouco mais complexo. Por quê? Porque em cada nova encarnação, nós recebemos um cachê mental novo. Ou seja, hoje eu sou Júlio. Hoje eu sou fulano. Hoje cada um de nós é um hoje. Mas dentro do nosso inconsciente estão todas as encarnações anteriores a essa. Hoje, essa forma de pensar chamada Júlio,
ela é o produto final de todas as outras encarnações, que traz qualidades, aptidões, faculdades que eu produzi em todas essas vidas, mas também traz as energias densas que eu produzi. Então o que acontece? Imagine que dentro de um inconsciente que foi muito bem denominado, porque é um termo relativamente jovem, de Jung, né, e Freud, existem departamentos inconsciente, subconsciente e o consciente. E consciente é esse dessa personalidade, ou seja, eu sou fulano e eu tenho consciência do eu agora. Mas os impulsos inconscientes nós não temos consciência, ou seja, eles estão inconscientes. Ou seja, todas essas personalidades, elas estão depositadas no inconsciente e pulsando em equilíbrio ou desequilíbrio. Por exemplo, vamos nessa vida, eu tive alegrias, tristezas, tive conquistas, decepções. Eu vou levar muitas energias desta encarnação para a próxima. Todos nós. E todas as anteriores foram iguais. Então, essas energias, que são personalidades, são como se fossem imagens holográficas, que elas estão ali, pré-determinadas e pulsando. E pulsando de uma força com uma força que às vezes compromete a própria encarnação atual. Como? Vou dar um exemplo. As pessoas que têm dupla personalidade. Da onde é que veio a dupla personalidade? Influência de uma personalidade passada que estava pulsando em desequilíbrio dentro do seu inconsciente e que, por ressonância atual, o que é ressonância? Entrou em contato com uma situação. Vou ter que dar outro exemplo antes de continuar. Vamos continuar naquele do assalto. Eu assaltei alguém na vida passada, como João. Então o João está dentro do meu inconsciente pulsando. Por quê? Ele está em desequilíbrio. Ele sabe que ele está pulsando, que ele está com uma energia densa. Só que a energia densa é a mesma minha energia densa, porque eu trouxe ela para cá. Mas ele está pulsando. Nessa encarnação, eu estou assistindo um programa de televisão em que ocorre um assalto. Eu entrei em ressonância, ou seja, eu entrei em contato com aquilo que me conectou àquela personalidade inconsciente. Aí ela é trazida para o subconsciente, um outro departamento mais próximo do consciente. E ali ele começa a interferir. Interferir como? Eu vou para casa, também já dei esse exemplo aqui, outras vezes. Eu vou para casa, eu vou na hora de dormir, eu deito, aí, será que eu tranquei tudo? Aí levanto, vou olhar todas as fechaduras de novo, porta, janela e tal, deito. Aí, mas será que... Volta. Ô fulano, vamos sair lá comer uma pizza. Não, passou das 8, não sai mais. Vejam só, ele está recebendo um impulso inconsciente. Inconsciente por quê? Porque ele não sabe de onde é que está vindo. De dentro do seu departamento inconsciente, que foi trazido para o subconsciente porque ele entrou em ressonância. Mas por que ele foi trazido dessa forma? Porque ele tem que drenar essa energia. E a hora que drena esta energia, perde-se o desequilíbrio. Ou seja, é aquela situação, olha, o coitado do cara tinha tanto medo de ser assaltado, não é que foi? Parece que ele estava adivinhando. Ou seja, ele estava não adivinhando, mas entrando em contato com o seu próprio inconsciente. Então Freud e Jung já diziam que existem formas de se entrar em contato com o inconsciente, através de desenhos, através de sonhos, que o sonho é o quê? O próprio desdobramento espiritual. Só mais uma perguntinha. Senhor Júlio, como é que fica a situação, por exemplo, de um espírito que reencarna com anencefalia? Como é que fica a situação da psicosfera da nação, no caso que foi, inclusive, aprovado pelo Supremo,
que autoriza a mãe, se quiser fazer, o aborto. Exatamente. Primeiro, como eu falei antes, tudo caminha a nosso favor. A engrenagem, ela não precisa do nosso conceito para que ela ande de forma perfeita. Então tudo acontece de forma perfeita. Cabe a nós trabalharmos a favor. A anencefalia, ela ainda é uma forma de drenagem pesada de energias de um espírito anterior. O fato de permitir o aborto aumenta a responsabilidade dos pais e aumenta a responsabilidade do médico que está fazendo. Eu vou dar um exemplo de anencefalia só para que a gente possa entender, para que fique mais claro. Um casal em uma vida passada, a esposa traiu o marido com outro. E o marido descobriu, ficou desesperado e atirou contra si mesmo, contra a própria cabeça. Ou seja, ele produziu contra ele mesmo uma energia extremamente densa, que é a do suicídio. Pior, impossível. Ele vai precisar drenar essa energia. Então ele vai drenar de um corpo a partir do momento que nasce. Ou seja, o anencéfalo, ele nasce sem ou com pouca massa encefálica. Foi o que ele produziu. Mas foi consequência de um ato, que foi da esposa e do outro. Então, quem serão os pais? Os dois. Então vejam que os pais são os pais do anencéfalo hoje. Eles vão continuar a responsabilidade no tratamento, no cuidado, naquela angústia, naquele desespero todo de ter um filho anencéfalo, aquela sensação de perda, porque eles contribuíram pelo livre-arbítrio em produzir essa situação. Mas o maior foi o que criou o próprio ato. Esse foi um exemplo, bem rapidamente um outro exemplo de anencefalia também. Teve muito na Segunda Guerra Mundial experiências com humanos. Isso gerou também energias muito densas, muito pesadas, em que em uma encarnação não seria suficiente para drenar todo aquele peso energético. Então o que o espírito faz? Ele tenta reencarnar. Mas a hora que, como ele é o molde, a hora que toda aquela energia adentra o campo do feto, ele começa a se distorcer, ele fica amorfo. Ou seja, pode nascer, por exemplo, não é 8 ou 80, isso aqui são exemplos, tá? Não é, só tem esses dois casos, não. Estou dando 2 exemplos dentro de uma infinidade. O feto vai nascer com deficiências, amorfo, sem braço, sem perna, sem cabeça, faltando órgãos, enfim. Se for optado pelo aborto, porque ele é anencéfalo, está bloqueando a energia em que o espírito poderia drenar toda essa energia de uma vez para aquele corpo físico e num próximo já nascer com um corpo físico íntegro, e ao mesmo tempo gera novas responsabilidades para os pais e infelizmente também para o médico desavisados. Uma última pergunta para a gente concluir e depois... complemento da pergunta da nossa irmã ali, que ela 2 vezes enfatizou a necessidade do perdão divino. Deus perdoa, Dr. Júlio. Será que ele se ofende pelos nossos atos, ou nós que realizamos os maus atos é que temos que nos perdoar? Exatamente. Então, mais uma vez, uma perfeita pergunta. E é isso que eu falei algumas vezes, vou reforçar. O perdão divino é a oportunidade da drenagem das energias que nós produzimos. É a oportunidade de um novo reencarne.
Então, tenham isso como perdão divino, e não um Deus que nós criamos como sendo orgulhoso e vaidoso, que precisa dizer, eu vou perdoar você. Isso é uma condição humana. Ele não se ofende, por quê? Porque a evolução é nossa. Nós evoluímos dentro dessa engrenagem e nós estamos aqui, caminhando nessa engrenagem, nessa jornada. Então, se nós vamos sair 50 vezes ou uma só em desequilíbrio e depois voltar, a consequência, a demora é nossa. Esse é o ponto. Tem mais uma pergunta. Esse é o... Não sei se dá. Nós estamos no tempo... Só uma... Se Deus não perdoa, por que oração Pai Nosso? Ótima pergunta também. Olha só, no Pai Nosso, perdoai aqueles que nos têm ofendido. Ou seja, é importante nós sabermos que para cada momento da nossa existência nós precisamos falar as palavras que são entendidas. O que eu falo para vocês hoje, daqui a alguns anos, alguém vai dizer, não, ele usava, o termo adequado seria esse. Assim como, por exemplo, Satanás, usado, ele concentra todo um conceito de apego material para a existência humana. Assim como o perdoar quer dizer compreenda os seus inimigos. É dessa forma. Então, naquele tempo, há 2000 anos atrás, era preciso usar a palavra perdão, porque se tivesse que dizer existem energias dentro do seu campo, o pessoal não compreenderia. Assim como, de um ponto de vista, assim, se nós tivéssemos que explicar o funcionamento do celular há 100 anos atrás, nós não teríamos palavras para explicar como funcionaria. Então, de forma nenhuma está errado o Pai Nosso. Nunca pensem dessa forma, mas pensem que a melhor palavra para perdão é compreensão, e que a melhor palavra para Satanás é apego às coisas materiais. Satanás, até existem espíritos que desencarnados, eles, de tanto ouvir falar que o mal tinha chifre, que foi uma coisa, foi no século XII que isso foi criado, que tinha chifre, pegaram os pés de deus mitológico chamado Pan, que era meio bode, meio homem, e criaram, fantasiaram uma imagem. E os espíritos dali para frente, eles começaram a plasmar aquilo, porque eles se achavam tão maus, que eu devo ser, de tão mal que eu sou, eu devo ser esse cara. E no astral eles plasmavam, e aí começava a se ver essas imagens por clarividentes no astral. Então, está na hora de podar essas fantasias, colocarmos os pés no chão. Só para concluir agora, que nosso tempo já está acabando, a responsabilidade da nossa vida é nossa. Não existe castigo, não existem injustiçados. Está na hora de nós revertermos essa situação, compreendermos isto e olharmos para as próximas existências. Ou seja, o que eu quero para mim, para as próximas existências. E saber que se mentir, enganar, ou qualquer coisa nesse sentido de desequilíbrio, vai gerar situações e drenagens para o corpo físico para voltar o equilíbrio. Mas ninguém vai colocar isso em vocês. Cada um coloca dentro do seu campo, é responsável pelos seus próprios atos. E também entender que quando isso está acontecendo, né, doutor Júlio, isso não trazer a culpa, né? Até ilustrando, quando falar, eu tenho um problema na minha garganta, né? Por exemplo, né? Então eu menti muito na vida passada, como foi o exemplo citado. Não, na verdade, são várias variáveis além disso, né? E também assim, não é porque eu fui mentiroso, não. Eu estou tendo uma oportunidade, agradecer essa oportunidade de você estar drenando essa energia de uma forma que vai te trazer de volta ao equilíbrio. Exatamente. Né?
Eu gostaria de fazer um convite até a Márcia, se na próxima semana, se tiver agenda e disponibilidade, para nos voltar aqui e a gente dar uma continuidade nesse assunto ou em outro, né? Aí fica aberto. Não sei se você já tem essa agenda aqui ou tem que dar uma pesquisada. Eu, assim, até antes de responder, eu só gostaria de ver com a agenda, mas eu acho que não vai ter problema. Mas que dia que vai ser, Luciano? 16. Próxima quarta. Tá, eu não prometo, mas vai ser um prazer. Se for possível, com certeza. Nós também vamos no site. Agradecer muito essa oportunidade até de nós continuarmos essa maravilhosa explanação e perguntas, né? Então, eu aproveitando também, gostaria de ilustrar que o Dr. Júlio Guelzi vai ser um dos nossos palestrantes, né, no nosso segundo Fórum Nacional, né, de Paranormalidade e Mediunidade, que vai ocorrer esse ano em outubro, no dia 13 de outubro. Então, quem quiser dar uma olhadinha no nosso site, né, que é www.terceiromilênio, né, numeral 3, milênio.org. E esse ano o fórum vai ser no centro de evento da Universidade Federal de Santa Catarina, da UFSC. Então vai ser num local mais central até do que foi o ano passado, né. Gostaria também de agradecer muito ao Luciano, a Adriana, a Elis, né, ao nosso amigo Lília, isso, que está também nos auxiliando, que são fundamentais para que tudo isso aconteça e está acontecendo durante muito tempo, né. Mandar um beijo carinhoso ao Dr. Ricardo, a Helena, que pode estar nos assistindo ou talvez vão ver esse programa depois. Estamos morrendo de saudade de vocês, né, mas entendemos que estão fazendo também as palestras e, né, visitando outros centros espíritas fora do Brasil. E voltando então ao centro, ao nosso centro, né, ao nosso equilíbrio, aproveitando essa maravilhosa palestra, vou convidá-los a fecharem os olhos por um momento, respirarmos fundo e sentirmos, nos abrirmos a essa energia maravilhosa, essa energia plena que faz parte desse ambiente, abrindo nossos corações, um sentimento de gratidão a este conhecimento que nos foi trazido através do Dr. Júlio, de seus mentores, de todos os nossos amigos extrafísicos, nossos amigos espirituais que aqui se encontram. E também, dentro desse sentimento de gratidão, colocarmos a intenção, colocarmos o nosso amor, trazendo este equilíbrio que vem dessa força maior, que vem da força de Deus, desse nosso Deus, e que esse amor seja levado para os nossos lares, para o nosso trabalho, para a comunidade em que vivemos, e que ele permaneça durante toda essa semana. E desta forma, agradecendo mais uma vez, encerramos mais esta palestra desta noite. Obrigado. Que assim seja.